Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, na 7ª semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em João 17 e nos diz assim: Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plena realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Amados irmãos e irmãs, eu quero trazer aqui 3 elementos desta leitura para a nossa reflexão nesta quarta-feira. O primeiro aspecto, é você perceber Jesus aqui como um grande intercessor. Cristo que recorre ao Pai para rezar por cada um de nós. É aquilo que, especialmente nas cartas de Paulo, vai ser extremamente evidenciado, Cristo como mediador entre Deus e os homens. E de fato, Jesus é aquele que intercede por nós. Nós celebrávamos aí a ascensão do Senhor, no sentido de que Ele está assentado à direita de Deus Pai a interceder por cada um de nós. E isso tem que encher o nosso coração de alegria, isso tem que encher o nosso coração também de esperança. Um outro aspecto que o texto também acaba nos colocando é algo que eu, na verdade, quando estava cursando teologia, eu ficava refletindo muito, que é porque a gente estuda a Trindade, O que é que a Trindade tem a nos ensinar? A Trindade nos mostra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E a unidade da Trindade implica também na nossa unidade enquanto pessoas, enquanto igreja, enquanto humanidade. A relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem que iluminar também as nossas relações. Então, uma vez que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, embora sejam pessoas diferentes, mas a natureza é uma única, a mesma coisa tem que acontecer conosco. E quantas vezes a gente está vendo um tempo hoje em que mais se prega divisão do que unidade. Gente, em várias esferas da igreja, as pessoas pregam a divisão sem perceber, às vezes, que estão pregando divisão. Quando menos imaginamos, vemos aí grupos sectários, doutrinas sectárias, posturas sectárias dentro da igreja, que mais do que unir as pessoas estão dividindo. É um que se sente mais santo que o outro, é um que se sente mais sábio que o outro, e parece que o Cristo ele vai sendo colocado em segundo plano. Eu vou te dar uma receita. Para refletir diante daquilo que alguém está falando, diante daquilo que alguém está pregando, se o Cristo está ficando em primeiro lugar ou não. Sempre que Jesus for tirado, a divisão ela toma lugar. E aí tem grupos que às vezes focam mais em regras, focam mais em visões do que em outra coisa, e o Cristo vai ficando em segundo lugar, e aí a gente tem um grupo que se separa da igreja, a gente tem um grupo que promove a divisão, um grupo que promove a polarização. Eu acho que a gente tem que entender que nós somos a igreja que acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e como tal nós somos também chamados a ser um. Agora entenda, quando eu falo isso, não estou querendo dizer que a gente agora não pode apontar o dedo para quem está errado. Mas eu preciso apontar o dedo em vista da unidade, não em vista da desunião. Tem pessoas que se sentem aí felizes e ficam até orgulhosas quando percebem que promoveram divisão entre pessoas. Isso é muito preocupante. O terceiro e último aspecto, acho muito bonito, é quando Jesus diz: Pai, eu não te peço que tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Amados irmãos e irmãs, o mundo não é mau. O mundo não é mau. Quando Deus cria o mundo, Ele diz que o mundo é bom, então o mundo não é ruim. Entende? O planeta não é ruim, a sociedade não é ruim, mas o maligno ele é ruim. Ele é o autor do mal, é ele que gera divisão, é ele que gera perdição, é ele que traz o pecado, é ele que busca nos confundir. Então, a nossa guerra não é com o mundo, a nossa guerra é com o mal. A nossa guerra não é com o mundo, a nossa guerra é contra o diabo. Coloque isso na sua cabeça. Todas as vezes que nós parece que fazemos uma guerra contra o mundo,
a gente está entendendo a coisa completamente errada. E aí existem esferas da igreja que vão fazendo coisas equivocadas às vezes, né? Tem gente, por exemplo, que quer se isolar do mundo. Ah, então vou viver agora a minha religiosidade trancada no meu quarto, as quatro paredes, porque o mundo é pecaminoso. Porque o mundo parece que é mau, e aí parece que eu sou a única pessoa santa. Cuidado com isso. E tem outras pessoas também que acham, né, que a nossa luta tem que ser uma luta apenas no mundo social. Ah, eu vou agora apenas lutar e eu esqueço da graça de Deus, eu esqueço. E aí eu até evoco aqui a primeira leitura que falava sobre a graça. Então parece que agora a nossa luta é apenas nos aspectos sociais. Eu esqueço que, na verdade, a fonte de todo mal é o próprio diabo. A nossa luta é contra ele. A gente não pode esquecer disso. Entende? Não estou querendo dizer que eu estou dizendo a você que não pode mais se esconder um dia no quarto para rezar, que você não pode mais ter a sua oração só você e Deus. Você tem que fazer isso. Mas não é se isolando do mundo. E também não vou dizer a você, você agora não pode mais, por exemplo, lutar contra injustiças. Nós temos que lutar contra injustiças, mas tendo em vista que a raiz de todo mal não são as pessoas, mas sim o diabo. É ele que muitas vezes acaba permeando todas as coisas e por esse motivo, né, temos tanta coisa errada aí ao nosso redor. A nossa luta sempre é contra ele. Não é contra as pessoas. O nosso objetivo é salvar pessoas. O nosso objetivo é salvar a humanidade, não destruir a humanidade. Nosso objetivo é destruir o mal. E para isso eu preciso da graça de Deus. E aí eu evoco a primeira leitura mais uma vez. Amados irmãos e irmãs, quando a gente entende isso, aí eu vou lembrar que Jesus se encarnou no mundo. Para quê? Para salvar o mundo. Não fujamos do mundo, mas entendamos que o mundo é nosso campo de missão. E eu preciso evangelizar. Eu preciso anunciar. Vou dar um exemplo para finalizar o vídeo. Muita gente vê coisa errada na internet, não é? Tem muita coisa errada no YouTube. Tem youtubers aí que, né, promulgam o individualismo, o egoísmo, coisas equivocadas. Aí eu poderia dizer assim, ora, o YouTube é uma coisa ruim, tem muito vídeo ruim, então a gente não pode mais ficar no YouTube. Bora todo mundo da Igreja Católica sair do YouTube. Não. Eu preciso olhar o YouTube e dizer assim, tudo bem, Deus deu inteligência para o ser humano, aqui é uma coisa boa. Eu tenho que vir aqui e fazer missão. Então, aproveite as estratégias, as estruturas para servir delas como campo de missão, para anunciar a boa nova do Evangelho. Foi isso que Jesus fez. Jesus, por exemplo, embora judeu, embora discordasse de muita coisa do judaísmo, mas Jesus também esteve dentro daquelas estruturas para anunciar. Não é? Jesus estava em muitos lugares, que eram lugares estruturantes, de coisas inclusive equivocadas. Naquele tempo, o Templo de Jerusalém tinha coisa equivocada, mas Jesus ia lá para poder anunciar. A gente tem que fazer isso. Né? De fato, o próprio Evangelho de João vai colocar isso. Né? Os filhos da luz têm que ser espertos para anunciar a boa nova do Evangelho em todo lugar e a toda criatura. Que Deus abençoe você, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal.